Fala comigo, expert desse Brasil! Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Diogo Caires e eu ensino vocês, experts, a terem mais naturalidade e técnica na produção de vídeos em todas as etapas do seu lançamento. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que você precisa fazer para sempre ter conteúdos em vídeo para postar nas plataformas de redes sociais e enriquecer ainda mais a sua jornada de lançamento. E o que você vai receber aqui nesse vídeo hoje? Primeiramente, você vai saber o que possivelmente está te bloqueando ou te impedindo de ter ideias novas de conteúdo para a produção de vídeos. E é claro, vai saber como contornar essa situação e fazer com que você se torne uma máquina de produzir vídeos. E além disso, você vai saber como fazer vídeos que com certeza vão explodir com a sua audiência. Tem grandes chances de viralizar, porque são vídeos que vão de encontro ao que a sua audiência realmente deseja. E por que você deve assistir esse vídeo até o final? Porque eu tenho certeza absoluta, que ao final desse vídeo, quando você olhar as suas anotações, você vai ter uma sequência de passos que, se você botar em prática hoje mesmo, não é amanhã, é hoje mesmo, e é simples de fazer, você vai ter um desbloqueio gigantesco na sua criatividade, no seu processo criativo, para que você produza muito mais conteúdos em vídeo, sem ficar com aquela dor de cabeça de ficar pensando, nossa, o que é que eu tenho que postar amanhã? Nossa, eu tenho que pensar em conteúdo para essa semana, para hoje, não sei o que postar. Então, você vai sanar esses problemas se você fizer tudo o que eu te falar nesse vídeo. E além disso, vai conseguir alinhar muito melhor a sua rotina de trabalho, estudos, família, com toda essa jornada de lançamento. Atualmente, uma das maiores dores de cabeça dos experts é exatamente nesse processo de ter que pensar no que postar, ter que ficar quebrando a cabeça. Meu Deus, o que eu vou postar amanhã? Essa semana eu já entreguei tanta coisa, e semana que vem já não sei mais o que fazer. Uma coisa que também aflige muitos experts é a entrega de conteúdo. Muitos acreditam que entregando conteúdo excessivamente, as pessoas vão parar de querer comprar o seu curso, de entrar na sua turma, e isso vai acabar dando um tiro no pé, né, no seu processo de vendas. Outra dor de cabeça, assim, que aflige muitos experts é a parte do baixo engajamento. Até porque você dedica muita energia na produção desses conteúdos e quando vai ver a retórica, né, o feedback da sua audiência, o retorno que eles deram, seja em comentários, curtidas, salvamentos, o que for, você vê que não tá tão legal assim e isso desanima total. Eu te entendo, é frustrante. Algumas pessoas até pensam em desistir, em pensar que esse mundo de lançamentos não é pra mim. Ou outra alternativa que muitos seguem é a produção de conteúdo por postar. Por exemplo, para cumprir tabela, ou seja, postar por postar, né? Sem pensar na qualidade do conteúdo, que é sempre o mais importante de tudo. E eu tenho um recado aqui para você. Você que está me assistindo aí, que decidiu entrar nesse mundo de lançamentos, saiba de uma coisa, não vai ser nada fácil. Pelo contrário, 90% do seu tempo vão ser desafios, vão ser aprendizados, frustrações e que vai acarretar muitas vezes em você querer desistir. Só que saiba de uma coisa, de um outro ponto. Se você desistir desse mundo de lançamentos, você automaticamente estará deixando de transformar centenas, quem sabe até milhares de vidas lá na frente. Até porque, quando você decide tomar uma decisão aqui no presente, essa decisão vai acarretar em diversos acontecimentos no seu futuro. Tem milhares de pessoas precisando do que você ensina, precisando utilizar os seus conhecimentos para poder aplicar no seu negócio ou até mesmo para poder melhorar de vida, ganhar mais dinheiro. Então, eles precisam de você. Coloque isso na cabeça. A todo momento que você pensar ali, nossa, isso está muito difícil para mim, isso não está dando para mim mais, eu acho que não é mais o meu momento. Pensa na quantidade de famílias, de vidas que você pode estar deixando de transformar. Então, jamais desista. Jamais desista. E o vídeo que eu preparei para você aqui hoje é exatamente o que você precisa, porque vai te ajudar muito a determinar, muito antes, todo o conteúdo do seu mês e estar sempre 3 passos ou mais à frente na sua produção de conteúdo em vídeo, seja raiz, Nutella, IGTV, Stories, o que for. E além disso, sempre trazendo aquela qualidade extrema no seu conteúdo, aquele conteúdo que vai fazer sua audiência pirar, para que ela fique sempre viciada em assistir seus vídeos. Agora imagine uma situação aqui comigo, eu quero que você se concentre bastante aqui. Você acabou de postar um IGTV e de repente você deixa o seu celular em cima de um armário e você ouve intensamente
certas vibrações, sempre em sequência. Vum, 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 vum. E você vai ver o que é, o que pode ser. Será que alguém entrando em contato com você? Será que alguém precisando de você? E quando você olha, são comentários no vídeo que você acabou de postar há alguns minutos. E não é qualquer comentário, são comentários de pura gratidão da sua audiência, te agradecendo por você ter transformado a vida delas apenas com aquele vídeo, com aquele conteúdo que você trouxe para elas. Agora eu quero que você feche os seus olhos e ouça só a minha voz. Imagina toda a felicidade que você vai estar sentindo nesse momento. Aquela sensação, aquele pico de hormônios, de gratidão, de felicidade, de esse estado de euforia, de você querer postar mais e mais vídeos para tentar ajudar cada vez mais pessoas. Espera aí que eu falei olhando para a caixa, parece que eu estou lendo, mas não estou lendo não, eu estava refletindo. Imagina esse sentimento de euforia que você vai ter de sempre querer postar mais e mais vídeos, para sempre ter mais e mais comentários de gratidão, comentários de agradecimento, de dúvida, o que for, em relação ao seu conteúdo. E não mais aqueles comentários de emoji, ok, foguinho, gostei, parabéns amiga, parabéns amigo, de familiares e amigos. Não, da sua audiência. E é por isso, exatamente por isso, eu quero que você tenha esse sentimento para você. Eu quero que você tenha essa cena na sua cabeça se realizando daqui a alguns dias e que você coloque nos comentários, em qualquer comentário de qualquer rede social minha, falando, aquela cena acabou de acontecer. E é por isso, pensando nisso, pensando em você tendo esses resultados, que eu produzi com muito carinho esse roteiro aqui de hoje, para te ajudar de forma extrema a você ter sempre ideias de conteúdos novos e parar de ocupar a sua mente em pensar o que vai produzir e ocupar ela em pensar como melhorar ainda mais aquele conteúdo que já está bom, focando na qualidade. Então, você que já me acompanha há algumas semanas já deve saber mais ou menos o que eu vou te pedir agora. Não é like, não é se inscrever, muito menos comentar aqui embaixo. É apenas uma simples ação que eu peço em todos os meus vídeos e que é super importante e que jamais deve ser negligenciada. E aí, já pegou seu caderninho? Tô esperando, bora lá, pega o caderninho de anotações do jogo Kairis para você ter mais um vídeo, mais ensinamentos para você botar em prática. E o primeiro passo para você botar em prática é você anotar, para que você se relembre depois de certos detalhes que possam passar em branco se você apenas assistir esse vídeo, e para você também poder colocar tudo no papel. Quando você bota no papel, a facilidade de visualizar aquilo e quem sabe até botar em prática de forma mais rápida, facilite muito mais essa ação. Então, bora, pega seu vídeo, pausa esse vídeo, pega seu caderno, que a gente vai começar aqui esse conteúdo com tudo hoje. Arrasar isso aqui, explodir! Um ponto crucial para as pessoas que querem se ajustar na produção de vídeos, ter uma linha editorial de excelência e parar de sentir essas dores de cabeça de, meu Deus, o que eu vou postar hoje, o que eu vou postar amanhã, e focar as suas energias em como eu vou melhorar cada vez mais o meu conteúdo a ser postado, é o planejamento. Um planejamento bem feito está intimamente ligado a uma organização bem feita. E você, é uma pessoa organizada? Quando a gente menciona sobre organização, é muito comum virem na cabeça das pessoas organização do próprio quarto, da sala, de livros em estantes, ou até mesmo utensílios da sua cozinha. E sim, esse tipo de organização é muito importante para todos nós, mas a organização que eu quero aprofundar aqui é muito mais intensa que isso. É o que vai fazer com que você tenha uma explosão de criatividade e que sua audiência pire com seus conteúdos. E a organização que eu quero entrar a fundo aqui hoje com vocês é a organização do seu tempo. Isso inclui objetivos, família, lazer, trabalho e entre outras coisas. Uma pessoa que quer se lançar e consegue se organizar hoje em dia de forma exemplar evita diversos tipos de problemas, como falta de criatividade, postar vídeo por postar, não tem tempo para si mesmo, se afasta do mundo por dias para poder executar as tarefas que ainda resta e vive reclamando que o dia só tem 24 horas e que isso é muito pouco. E quem nunca já fez esse tipo de reclamação? Até eu já fiz diversas vezes. Mas para pensar, se existem pessoas que se lançam e que são muito produtivas,
alguma coisa está desconexa aí. Por quê? Ela tem as mesmas 24 horas que você. Será que ela tem uma equipe maior? Será que ela tem menos afazeres? Eu me arrisco dizer que ela apenas tem um planejamento impecável e segue ele à risca, sempre em busca da sua maior produtividade e maior gerenciamento do seu tempo. E o que significa produtividade de fato, você sabe? Segundo algumas definições, produtividade é a capacidade de realizar o máximo de tarefas em um determinado espaço de tempo. Ah, Diogo, então, por exemplo, se eu tenho 11 tarefas para ser concluídas no meu dia, e eu fui e fiz 13 tarefas, então eu fui produtivo? Segundo esse conceito, sim. Mas segundo o meu conceito, não. Porque o meu conceito de produtividade é um pouco mais a fundo. Para mim, produtividade é a capacidade de realizar o máximo de tarefas em um determinado tempo, visando sempre a qualidade. Se você tem 11 tarefas e no seu dia você conseguiu realizar apenas 8, você tem que ficar super feliz mesmo, porque você foi uma pessoa produtiva. Se você realizou esses 8 com a máxima qualidade possível, é muito melhor do que realizar 13 com uma qualidade não tão boa assim. Então é o que eu sempre falo e sempre vou bater nessa tecla. Foquem sempre na qualidade do que vocês fazem. Sempre. Não importa a quantidade, importa a qualidade. Se você faz um vídeo por semana, assim como eu poderia fazer mais de um raiz, mas a qualidade não sairia tão boa, eu assumo, porque não tenho toda essa logística de tempo ainda. Mas visando a qualidade, eu produzo um raiz, até o momento em que eu estiver seguro de produzir mais. Então eu preciso desse patamar, subir um degrau por vez, para então chegar lá na frente com a máxima produtividade possível. Mas eu preciso me acostumar com cada produtividade de cada degrau que eu for aumentando. Na maioria das vezes, essa qualidade é deixada de lado por diversas pessoas, porque focar nessa qualidade exige focar em mínimos detalhes. E é exatamente nos detalhes que está o segredo da qualidade do seu produto, da qualidade do seu vídeo, da qualidade do seu conteúdo. Existe um trecho do livro Hábitos Atômicos, que é uma leitura que eu super recomendo, em que o autor relata que existia uma equipe de ciclismo que competia em Olimpíadas, que estava passando por uma fase bem ruim, no qual eles tinham conquistado uma medalha olímpica em 100 anos. Então, houve uma contratação de um novo técnico, muito bem falado pela região, e esse técnico focava muito nos mínimos detalhes. Para ele, 1% melhorado a cada dia é muito melhor do que tentar focar em outras coisas que não trazem tantos resultados assim, que são coisas grandiosas. E ele afirmava muito que se você focasse 1% no seu dia 1 e 1% a mais no seu dia 2, sempre somando aquela porcentagem que você estava sempre adicionando, no final, os resultados que isso iria trazer seriam enormes. E a prova disso foi o que ele conseguiu com essa equipe. Os ajustes foram os seguintes. Ele falou para aumentar um pouco o tamanho dos cilindros das bicicletas, que é onde os ciclistas sentam, para que ficasse mais confortável e fosse menos dolorido em caso de treinos muito excessivos. Além disso, ele falou para passar álcool em todos os pneus das bicicletas para que aumentassem ainda mais a aderência ao piso, que é um piso especial. E aumentando essa aderência, aumentaria consequentemente a velocidade do ciclista. Além disso, ele solicitou para que todos da equipe tivessem shorts aquecidos em uma temperatura ideal de trabalho muscular, para que evitasse ainda mais o tempo de fadiga dos ciclistas. Outro ajuste foi ele recomendar para cada ciclista um certo tipo específico de colchão e travesseiro, para que eles tivessem uma noite de sono muito melhor e evitassem dores na coluna, para facilitar ainda mais o desempenho do ciclista durante as competições. Um outro ajuste que eu achei surreal e muito bem pensado foi a contratação de um cirurgião, para ensinar a todos os ciclistas a lavarem a mão adequadamente, para evitar de pegar resfriados ou outros tipos de doença e fazer com que o desempenho de cada um caísse. Um outro ajuste que ele solicitou foi que o caminhão que carregava as bicicletas de um local para o outro fosse pintado no seu interior de branco, para que fosse identificado o mínimo de poeira que fosse e já fosse retirado do local, para que não entrasse em certos pontos da bicicleta e danificasse certos ajustes finos que foram feitos em cada bicicleta de cada atleta. Resultado: o desempenho dos atletas na Olimpíada de Pequim de 2008 foi surreal. Eles conquistaram 60% das medalhas de ouro
E além disso, bateram diversos recordes olímpicos e diversos recordes mundiais. E essa equipe teve um resultado surreal apenas com ajustes pequenos. Vocês viram agora a importância de ajustar pequenos parafusos em prol de uma construção muito maior? É por isso que eu tô aqui te explicando isso. É por isso que eu tô focando no seu planejamento, na sua organização. E voltando ao título do vídeo, como ter mais criatividade e produzir centenas de vídeos para suas plataformas, é exatamente isso. Para você produzir, você precisa de criatividade. Para você ter criatividade, você precisa deixar o seu cérebro livre. Para deixar seu cérebro livre, você precisa executar diversos tipos de ações, de planejamentos, diversos tipos de organizações, na qual eu vou falar, explicar vários tipos aqui para você escolher o melhor para você escolher o mais adequado e os que eu mais indico também, e você botar isso em prática. Porque você ajustando esses parafusos que quase ninguém vai ajustar, quando você fala, por exemplo, produz vídeo, o que a pessoa vai fazer? Vai se organizar? Não. Ela vai começar a pegar um celular, uma câmera e vai começar a gravar aleatoriamente, talvez sem produção de roteiro, talvez sem a produção de luzes, de som, de lapela, o que for. A qualidade vai o quê? Reduzir. Mas vocês que estão me assistindo não vão fazer isso, porque vocês estão aqui toda semana aprendendo cada vez mais que são parafusos pequenos, são parafusos imperceptíveis aos olhos de muita gente que vão fazer a grande diferença lá no final. É um roteiro bem definido, é um planejamento bem feito, uma organização impecável, que vai fazer com que você tenha muito mais proatividade, tenha mais criatividade, tenha mais disposição para fazer tudo que você tem que fazer em cada etapa do seu lançamento. Eu estou ajustando pequenos parafusos, e é isso que você tem que tomar cuidado. São nesse 1% a cada dia que vai fazer você ter sucesso lá na frente. Beleza? Então, como eu falei, pequenos detalhes podem fazer grandes diferenças no futuro. E você sendo uma pessoa organizada, você vai ter muito mais chances de aumentar o seu foco ali, na tarefa que você está fazendo naquele momento. Aumentando a sua atenção, seu foco, sua memória e ainda os seus resultados. Além disso, você vai poder focar muito mais na sua produtividade, ao invés da sua produção, que, lembrando, são coisas diferentes. A produtividade, no meu conceito, é fazer um número de tarefas em um determinado espaço de tempo, focando na qualidade. A produção é fazer um número de tarefas em um determinado espaço de tempo, focando na quantidade. E isso é ruim. Mas, Diogo, o que eu preciso fazer para ter essa organização de forma mais efetiva? E é sobre isso que eu vou falar agora. Existem diversos tipos de organização. É claro que tem uns mais eficazes que os outros porque demanda menos tempo para sua execução. Por exemplo, se você pegar um tipo de organização e for botar em prática e isso demandar muito tempo e energia, isso vai ser ruim, por mais que seja um tipo de organização. Até porque grande parte do nosso tempo a gente tem que dedicar para a execução e não para o planejamento. Lógico que tem que ser um planejamento bem feito, mas buscar planejamentos mais eficazes e mais objetivos e curtos de serem feitos é cada vez melhor e cada vez mais focado na sua produtividade. E para isso, eu vou te passar 3 conceitos iniciais aqui, antes que a gente entre nos tipos de organização, para que você se prepare e já saiba alguns pontos específicos que você precisa ter em mente antes de saber como se organizar. Primeiro ponto, você precisa se conhecer. Se conhecendo melhor, você vai saber em que tempo, em que momento do dia você está mais apto ou mais apta à gravação de vídeos, por exemplo. Um exemplo, eu gravo muito melhor vídeos raízes durante a noite. Sei lá, eu pareço mais pilhado, mais focado no que eu tenho que fazer. Então, pensando nisso e nessa produtividade, já que não adiantaria eu gravar um vídeo à tarde, já que não sairia tão bom assim, focando sempre na qualidade, eu tenho que gravar à noite. Pensando nisso, eu tenho que destinar todas as tarefas do meu dia para o período entre a parte da manhã e a parte da tarde, para que à noite eu fique livre e despreocupado, minha mente relaxada para focar aqui em passar um conteúdo para vocês, em passar ensinamentos, concentrando no que realmente a mensagem que eu tenho que passar, né? Porque eu tenho que primeiro pensar, depois falar, então esse processo tem que estar dinâmico para que vocês possam entender da melhor forma. Então, se eu tivesse cheio de tarefas para realizar depois desse vídeo, eu estaria bem preocupado e não concentraria tanto, meu foco ia ser muito menor, eu ia passar muito mais raiva tentando falar o roteiro e o vídeo não sairia tão bom. Isso traria uma experiência ruim para mim, e essa experiência ruim seria guardada na minha memória, e aí você que assistiu o primeiro vídeo que eu postei já sabe o que vai acontecer. E aí entra o segundo ponto, incluir no seu dia a dia a prática de uma rotina pré-estabelecida e de hábitos bem consolidados. Eu sei que eu tô criando diversas lacunas na sua cabeça de dúvidas por exemplo... Diogo, como eu vou consolidar um hábito na minha rotina? Qual a melhor forma de executar alguma coisa
pra inserir ela no meu dia a dia sem que ela fique estranha e... Enfim, diversas outras dúvidas que possam estar surgindo para vocês. E fica tranquilo ou tranquila que eu vou te explicar tudo daqui pra frente. Só vamos focar agora no terceiro ponto. Comece a se organizar das formas mais simples possíveis. Por exemplo, retire da sua mesa de trabalho tudo que você não vai precisar utilizar. Vamos supor que você precisa utilizar só o seu notebook, agenda, um lápis e uma borracha. Então você precisa tirar todo aquele monte de folhas que pode estar, ou alguns cadernos que não necessitam estar ali, ou outros utensílios que não precisam, que você não vai utilizar naquele momento. Por quê? Existem estudos já comprovados da neurociência em que o cérebro consegue focar muito mais na criatividade quando ele está mais confortável. E um fator que deixa o cérebro um pouco mais confortável é o fato de estar em um ambiente mais limpo, mais organizado. Então isso sim interfere na sua produção de conteúdo. Isso sim interfere na produção de vídeos raízes. Isso sim interfere na produção de toda a sua linha editorial. Porque para você organizar, você precisa ter criatividade. Para você ter criatividade, você precisa ter organização. Para ter organização, você precisa começar do passo mais simples, que é começar pela sua mesa. Novamente, lembra que eu te falei do ciclismo? O segredo está nos detalhes. Ajuste os detalhes e depois me conte todo o avanço que você teve com o seu processo, com a sua jornada de lançamento. Uma das estratégias que vem sendo aplicada por muitos e muitos anos é a matriz de Eisenhower. Mas quem foi esse tal de Eisenhower? Eisenhower foi um ex-presidente americano que ficou responsável na época na parte de estratégia e execução durante o período da Segunda Guerra Mundial. E ele era um cara muito organizado com suas coisas. Então, ele desenvolveu a matriz de Eisenhower para focar mais na produtividade do seu tempo e focar mais na qualidade de suas tarefas. E essa matriz consiste em dois eixos. O eixo X, que significa a importância, e o eixo Y, que significa a urgência. E esse gráfico deve ser dividido em 4 quadrantes principais. O quadrante número 1 são tarefas que são muito importantes e muito urgentes. O quadrante número 2 são tarefas que são muito urgentes, mas pouco importantes. O quadrante número 3 são tarefas que são pouco importantes e pouco urgentes. E o quadrante número 4 são tarefas que são muito importantes e pouco urgentes. Um macete assim para você que tem dificuldade de identificar tarefas que são muito importantes, muito urgentes, é dar notas às suas tarefas, de 1 a 10. As que estiverem mais próximas de 10 são tarefas que são mais importantes. A urgência aí é a sua questão de saber quando é a entrega de cada tarefa. Ou seja, se você precisa gravar um raiz para essa semana, ela é uma tarefa urgente. Porque você precisa, para fazer um raiz, você precisa fazer roteiro, você precisa gravar, você precisa editar, você precisa revisar, depois precisa postar. E ainda saber como colocar as capas, as tags, títulos, descrição, tudo isso que eu já expliquei no vídeo passado. Então, você precisa saber diversas coisas, você precisa passar de um passo a passo, um progresso. E para você fazer isso, por exemplo, você designaria nessa matriz por gravar vídeos. Mas, no caso, primeiro eu teria que fazer o roteiro, então seria uma tarefa mais urgente e importante, porque já é uma tarefa que faz parte da sua obrigação no semanal e que você precisa fazer diversas coisas para sair um produto final. Então, eu classificaria como urgente e importante também. As tarefas que estão no primeiro quadrante são consideradas urgentes e importantes e devem ser feitas hoje mesmo. Não podem ser adiadas. Elas têm que ser o foco principal do seu dia. As tarefas que estão no segundo quadrante, que são tarefas muito urgentes, mas pouco importantes, é onde acontecem os maiores erros das pessoas, onde elas focam a energia em um local não tão adequado. Por quê? Se é uma tarefa que não tem muita importância, mas só tem urgência, ela não vai repercutir em grandes resultados. Então você não precisa focar nela assim tão rapidamente. Você pode deixar ela para depois, por mais que ela seja urgente, é claro, depois, dentro do prazo de entrega dela, ou até mesmo delegar essa tarefa, já que não é tão importante para você assim. Essas tarefas que estão aqui são mais para tirar o tempo. Elas vão basicamente tirar o seu tempo de produtividade e que isso é horrível para você. As tarefas que estão no terceiro quadrante, ou seja, no quadrante que não é nada importante, nada urgente, você basicamente abomina da sua vida, que é basicamente as coisas que vão te fazer você perder tempo. Por exemplo, navegar nas redes sociais sem propósito algum, ficar vendo vídeos que não vão te trazer nada de bom, ficar vendo série, filme, sendo que você tem outras coisas para fazer. Então, só insira isso na sua vida se você realmente não tiver mais nada para fazer que esteja nos outros quadrantes. Você já tem realizado tudo.
mas eu me arrisco dizer que para quem está nesse mundo de lançamento, sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre. Então, abomine as tarefas desse quadrante, porque isso só vai tirar seu tempo, sua energia, sua disposição e vai fazer você praticar a arte da procrastinação muito mais vezes, muito mais recorrente. As tarefas que estão no quarto quadrante, ou seja, tarefas que são importantes, mas não tão urgentes assim, são tarefas que você deve dedicar um pouco mais de planejamento. Avaliar muito bem cada tarefa que está nesse quadrante para que ela possa ser feita da melhor forma possível. Porque já que é uma tarefa muito importante, por mais que não seja urgente, ela deve ser feita com a máxima qualidade para que você priorize sempre nesses dois quadrantes principais, o 1 e o 4, você sempre priorizar a qualidade dele. Porque são esses dois quadrantes, porque são as tarefas que estão nesses dois quadrantes que vão fazer você ter mais sucesso no que você faz, você ser mais reconhecido ou reconhecida pelo que você faz e ter muito mais gratidão pelo que você faz. Lembra do exemplo que eu dei lá no início? Que você se imagina naquela situação maravilhosa de ter pessoas agradecendo pelo seu conteúdo, de ter pessoas felizes com o que você está ensinando para ela e pessoas sendo transformadas pelo seu conteúdo? Então, se você der o seu máximo no quadrante 1 e 4, é isso que vai acontecer. Um lembrete muito importante para você que vai colocar a matriz de Eisenhower em prática é nunca deixar muita tarefa para um único dia. Porque tendo tarefas que você sabe que você consegue fazer, num número de quantidades adequadas para você, você vai ter muito mais energia para fazer as coisas, menos desgaste, menos frustrações por não ter executado tudo, e vai ter muito mais aquela sensação de dever cumprido, o que vai aumentar muito mais a sua sensação e vontade de querer fazer mais no próximo dia, sempre mais e mais e mais, e ser uma pessoa altamente produtiva. E para quem viu o primeiro vídeo que eu lancei aqui nesse canal, vai saber que é preciso também fazer listas. Fazer listas é muito importante. Mas aqui nesse vídeo eu vou dar ênfase a três listas Mas aqui nesse vídeo eu vou dar ênfase a três listas principais. A primeira lista é a lista do que você tem que fazer, que, como eu disse naquele primeiro vídeo, é uma lista essencial para todos nós, até porque a gente precisa saber o que fazer cada dia, para não se perder no que tem que fazer na execução e ficar fazendo coisas que não são tão urgentes e necessárias de realizar naquele momento, só para ocupar o seu tempo e fingir para você que você está sendo produtivo ou produtiva. Então, fazendo essa lista, botando nas prioridades as tarefas do quadrante 1, você vai ser muito mais produtiva e realmente vai executar o que você necessita executar naquele exato dia. O segundo tipo de lista que você deve fazer é a lista do que não fazer. Sim, é importante também fazer essa lista, principalmente para quem está começando a botar essa organização em prática, vai ter muita dificuldade em saber o que não fazer. Por exemplo, não posso tocar no celular ou mexer em redes sociais enquanto estiver produzindo um roteiro, até eu terminar ele. Chegando em casa, eu não posso ligar a TV para eu não poder me dispersar e eu conseguir focar na produção do meu vídeo raiz. Fazer uma lista do que você não deve fazer também é super importante para manter esse controle que você precisa ter, principalmente nesse início. Porque esse início é um limiar ali, uma linha muito tênue entre você parar e errar alguma coisa e cair em um costume de fazer coisas que não são tão necessárias assim e acertar e continuar no caminho certo. Então, você precisa tomar muito cuidado, principalmente no início, onde os hábitos ainda não foram tão consolidados em si, para que você tenha um maior controle, uma autonomia do que você precisa fazer. Porque se você errar em uma coisinha, você na frente, pode ser até mesmo na mesma semana, você vai ficar preocupado ou preocupada com aquilo que você ainda deixou de fazer porque você errou naquele dia lá no início da semana e vai virar como se fosse uma bola de neve. Virando uma bola de neve, seu cérebro fica muito preocupado com o que você tem que fazer. O seu bloqueio criativo vai vir, você não vai conseguir pensar em conteúdo novo, vai te frustrar e vai causar aquela série de catástrofes por uma mínima decisão que você teve no início. Então, tome muito cuidado nesse início, evite errar. Terceira lista que você tem que fazer é a lista que eu mencionei naquele primeiro vídeo, a lista do que você fez. Essa lista, ela não deve ser feita antes de você fazer. Ela deve ser feita de acordo com o que você for realizando as tarefas, porque ao final do dia, você vai ter uma lista de afazeres concluída, onde você vai poder ler e se sentir muito bem com a sensação de que eu acabei de fazer tudo o que eu tinha que fazer nesse meu dia, fui produtivo, vou deitar aqui com a cabeça no travesseiro, super tranquilo ou tranquila, de que eu consegui fazer o que deveria ser feito e eu consegui manter a minha produtividade no dia de hoje e que amanhã eu estarei com foco total na produtividade do dia seguinte.
E agora eu vou te dar 8 dicas para que você possa se organizar muito melhor no seu dia a dia, botar a matriz de Eisenhower em prática e botar todas essas listas para que você possa se organizar muito melhor e ter o controle do seu dia. Um aplicativo muito essencial para que muita gente utiliza é o Evernote, onde você pode fazer anotações do seu dia muito mais rapidamente, salvar desenhos, áudios, o que for, para poder se organizar muito melhor. Outro aplicativo é o Keep Google. Esse Keep Google, eu já utilizo ele bastante. Ele tem a função de fazer checklists, onde você pode clicar e marcar a tarefa concluída e ele até risca a tarefa que já foi feita. Tem a opção de você salvar áudios, desenhar na tela, tem a opção de você escrever coisas que você deve fazer naquele dia e diversas outras, além de ter integração, né, com o próprio Google, que você pode acessar esse aplicativo tanto do celular quanto do seu próprio computador. Existe o aplicativo Focus Buster. Esse Focus Buster, ele nada mais é do que um aplicativo que determina intervalos de tempo em que você precisa se manter concentrado ou concentrada, focado ou focada naquilo que você está fazendo naquele exato momento. E ele dispara um alarme quando acaba esse tempo para que você possa fazer alguma tarefa que te relaxe um pouco. Porque alguns estudos indicam que nosso tempo de foco não é tão grande assim. Existem pessoas que estão iniciando conseguem focar 5 minutos, 10 minutos, alguns conseguem até 20, 25 minutos, mas depois tem que fazer uma pausa pelo menos de 5 minutos para que o cérebro consiga dar uma relaxada e volte ativa novamente. É claro, existem outros aplicativos como o Forest, que também serve como isso. E lá nesse aplicativo do Forest você clica para você começar a contar o tempo lá, que você não pode mexer no celular em nenhum momento, para nada. E ele vai, nesse momento que você está contando o tempo que você deve estar focando, ele vai plantando uma florestinha, uma arvorezinha, e você tem que cuidar dessa arvorezinha. De que forma? Você não mexer no celular. Se você mexer, essa arvorezinha tende a morrer. É meio que um incentivozinho para que você consiga manter mais um pouco de tempo no seu foco. É claro que ele também tem esses tempos de pausa que são necessários para que você consiga manter a sua produtividade em alta. Outra estratégia muito utilizada, que já foge um pouco dos aplicativos e vai mais para a parte manual, são os post-its. Para você utilizar pregando na geladeira, no seu quarto, no quadro que você possa ter, ou até mesmo em cima da sua mesa, no caderno, para que te auxilie a lembrar das suas tarefas. E mais pra frente, nesse vídeo ainda, eu vou te explicar uma estratégia muito boa para você utilizar post-its, que assim, é sensacional e você pode ainda atrelar a matriz de Eisenhower. Então é a maior estratégia de todas, por isso, fique até o final. E se você ainda não deu like nesse vídeo, clica nesse botão, pelo amor de Deus, é só um likezinho, ó, quanta coisa que eu já te passei aqui, que te deu uma ajuda grandiosa aqui. Então, só clica, vai, é só um clique, colabora com nós, para nosso algoritmo e levar para mais pessoas esse tipo de vídeo, para que ela possa se organizar melhor, produzir mais conteúdos e fugir desse só gravar. Outra estratégia utilizada por diversas pessoas, que é muito comum e é muito antiga também, é a própria agenda de mão. Eu também tenho uma, na verdade tenho 3, um para cada determinada tarefa, e eu preciso utilizar isso diariamente para que eu possa me organizar melhor e tanto gerenciar o tempo que eu preciso para poder lançar os experts que eu também lanço. Então eu preciso cuidar do meu negócio, preciso cuidar do negócio deles, então eu preciso saber organizar muito bem o meu dia para que eu possa realocar cada coisinha no seu determinado lugar, para que nada me sobrecarregue e que eu consiga realizar todas as tarefas na melhor qualidade possível. E tem mais um método chamado método Kanban. Você já ouviu falar? Em 1603, quando cessou os conflitos militares no Japão, o país entrou em uma estabilidade econômica, então as ruas começaram a lotar de pessoas e os lojistas sempre criavam estratégias para atrair cada vez mais pessoas para suas lojas. E uma das utilizações dessas estratégias foi a utilização do método Kanban. O termo Kanban vem de duas palavras, Kan, que significa placa, e Ban, que significa quadro. Então, basicamente, eles utilizavam esses quadros em frente às suas lojas para representar o que realmente eles vendiam. Por exemplo, em uma peixaria teria um peixe desenhado, para que a pessoa saiba, olhasse para aquilo e falasse, ó, aqui é uma peixaria. Ou em lojas de roupas, por exemplo, teria umas vestimentas ou alguém utilizando essas vestimentas. Então representava muito bem o que as pessoas veriam naquele local. E aí elas saberiam que realmente se elas querem entrar ou não. Então aquilo atraía muito mais pessoas, né? E era uma loucura naquele momento ali, cheio de pessoas no meio da rua. E esse método até prevalece nos dias de hoje, quando você vê ali aqueles filmes que retratam a cidade do Japão e você vê umas placas de neon. São ainda as aplicações do método Kanban sendo utilizadas nos dias de hoje, seja em escrita, em uma figura, uma logo, o que for.
Mas foi na década de 40 que o método Kanban tomou forma, e foi justamente na empresa Toyota. Isso mesmo, a empresa do ramo automobilístico que você conhece até hoje. Mas naquela época, a Toyota estava passando por diversos estragos econômicos, até porque tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, o que fez com que ela reacendesse a economia e corresse atrás de conseguir disputar pau a pau ali com as indústrias americanas, que estavam a todo vapor. Aquela produção estava insana. E foi um jovem engenheiro chamado Taiichi Ohno que trouxe uma inovação para a Toyota, que foram técnicas de produtividade, fazendo com que a empresa parasse de produzir aos montes sem necessidade e focasse mais na necessidade do cliente, que realmente o cliente queria adquirir com aqueles carros, a experiência que ele queria ter. E é por isso, pelos feitos desse engenheiro, que a Toyota é o que é hoje, é uma grande empresa produtora do ramo automobilístico que tem muito nome no mercado, graças a esse engenheiro que depois se tornou até o vice-presidente da Toyota. Esse engenheiro acreditava muito numa linha de pensamento em que ele trouxe para a Toyota, que era produzir apenas o necessário, quando necessário e na quantidade necessária, sem excessos e sem fazer aquela produção massiva que estava acontecendo antes, havendo muito desperdícios. E a primeira atitude quando esse engenheiro entrou na Toyota foi identificar gargalos na empresa, ou seja, pontos em que a empresa produzia, mas não tinha um retorno para aquilo. Quando eu falo de retorno, é tanto um retorno financeiro quanto um retorno de produtividade. Ele identificou certos pontos da produção, até mesmo, por exemplo, no caminhar de pessoas em um setor, que era desnecessário e atrapalhava até outro tipo de ação de um outro processo dentro da própria fábrica. Então ele mapeou todos esses gargalos, todos esses erros que tinham ali, que as pessoas quase não percebiam, dos próprios trabalhadores, encarregados, e fez com que eles alterassem isso em busca da produtividade e, além disso, aplicou o método Kanban. E como ele aplicou esse método? Ele simplesmente identificava por placas cada processo da fabricação de um carro. E após começar a construção desse automóvel, passava para a próxima tarefa. Por exemplo, vamos supor que a tarefa 3 precisa ter 10 armações de carro na tarefa 2 para que ela começasse a ser executada. Então, só a partir disso, ela começaria o processo de fabricação dela. E assim sucessivamente até a tarefa 4, 5 e 6, até o carro ficar totalmente pronto. Isso fez com que a Toyota se organizasse muito mais na sua produtividade, na sua produção e tivesse muito mais satisfação dos seus clientes, atendendo sempre o que eles realmente queriam, o que eles realmente desejavam. Galera, mostrando aqui na prática aqui mesmo, tem o famoso aplicativo e site chamado Trello. Esse Trello vai fazer com que você consiga se organizar muito melhor nas suas tarefas e consiga ter uma autonomia, um controle muito maior do que você precisa fazer no seu dia. E o que eu vou te ensinar aqui agora é aplicar o método Kanban na prática, muito simples, super fácil. Esse Trello você pode acessar ele como um site no Google ou até mesmo baixar o aplicativo no celular. Quando você altera no computador, ele já altera sozinho no celular e vice-versa, então não precisa salvar nada, você já alterando já salva automaticamente. Isso é muito bom. Além disso, se você tiver uma equipe, você pode adicionar os e-mails das pessoas dessa equipe para que todas tenham acesso e visualizem o processo e até contribuam, fazendo a parte delas aqui, colocando, eu estou fazendo isso, vou fazer isso ainda. Então, para todo mundo ter o controle de tudo e saber que fase do projeto que vocês estão, o que falta fazer, onde que pode ser os possíveis gargalos e vocês identificarem esses gargalos, assim como o engenheiro fez na Toyota. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui na tela, certinho, como fazer isso passo a passo, beleza? Primeiro, eu criei um quadro chamado método Kanban. Adicionar uma lista. Aqui eu vou chamar de backlog. O que é esse backlog? São todas as tarefas que você precisa fazer na sua semana, por exemplo, mas que você ainda não começou. É só você listar todas as tarefas que você precisa fazer para você realocar elas nas próximas listas que eu vou criar aqui com você. Aí você vem aqui em adicionar a lista e cria outra lista, agora a fazer. Cria outra lista, fazendo, e cria outra lista, concluído. Beleza, chega de lista, agora tá bom. Backlog, vamos supor que eu vou ter que gravar um raiz. Gravar stories. Produzir um conteúdo para o IGTV. Gravar aulas do meu curso.
Enfim, tá bom. Eu não sei se você lembra, mas anteriormente eu havia falado com você sobre os post-its, que você poderia utilizá-los aplicados a um método, até poderia unir com o método da matriz de Eisenhower. E é exatamente isso aqui, só que esse aqui é a forma de fazer esses post-its digitalmente. Se você quiser fazer isso aqui num quadro, num papel, numa cartolina, fique à vontade, é a mesma coisa. No lugar desses quadrinhos aqui, que eu coloquei, gravar raiz, gravar stories, você coloca os post-its e vai passando eles das listas para as listas. Entre essas 4 listas, você tem o controle e a maior autonomia do que você precisa fazer. E aqui no Trello, o bom do Trello é que ele tem diversas funcionalidades. Por exemplo, vamos aqui em gravar um raiz. Vamos clicar nesse lapisinho aqui, editar, e vamos abrir o cartão. Abrindo o cartão, a gente tem diversas coisas. A gente pode adicionar uma descrição, por exemplo, raiz tem que ser sobre criatividade e produtividade. Supondo, salvei. Essa é a descrição. Então, por exemplo, alguém que vai editar, para mim, já fica ciente de que o raiz vai ser sobre isso aqui, para ela já ficar preparada, supondo. Aí, você pode clicar aqui em checklist e criar mini tarefas. Por exemplo, tarefas para a conclusão do raiz. Aí você clica pesquisa, dá enter, e confecção de roteiro. Depois, adicionar mais um item. Gravação. Na verdade, treino. Gravação. Edição. Revisão. Postagens. E aqui, você pode ir dando checklists nesses quadradinhos que as pessoas vão ter acesso a quantos por cento estão concluídos. E aqui aparece 3 de 7, 4 de 7, quanto que for a tarefa. E aí, você pode ir sempre controlando aqui. Você e qualquer pessoa que tiver acesso ao seu Trello. Além disso, aqui você pode aplicar as famosas etiquetas, que são nada mais, nada menos do que formas de você sinalizar uma tarefa. E eu gosto de utilizar essas etiquetas para inserir a matriz de Eisenhower. Por exemplo, clicando aqui em etiquetas, a gente vem aqui. Vamos supor que essas 4 cores aqui primeiras são os quadrantes, né? A gente clica nesse lapisinho. Vermelho vai ser o quê? Urgente e importante. Salvei. Laranja vai ser importante e não urgente. Salvei. Amarelo vai ser não importante e urgente. E o verde, não importante e não urgente. Esse aqui eu nem adiciono porque geralmente são coisas que a gente nem precisa adicionar, não é considerado uma tarefa. Geralmente é forma de procrastinar. Então, se você quiser, não precisa desse verde. Aí, por exemplo, gravar um raiz é urgente e importante. Então, eu clico na etiqueta e é vermelha. E já sei que, fechando aqui, já sei que se tiver um vermelhinho, eu vou saber que, pô, esse aqui é urgente e é importante. Então, eu preciso fazer logo. O que eu preciso fazer? Ok. Aí, minha equipe de edição. Ah, tá pronto para editar, já gravou. Falta receber. Aqui eu até poderia acrescentar mais um, que é adicionar um item. Por exemplo, enviar para minha equipe de edição. Adicionar. Aí a gente pode até levar mais para cima. Você pode ter esse dinamismo. Esqueci de alguma coisa, pode arrastar e colocar no meio. Não tem problema. Aí aqui enviei, a equipe de edição recebeu, aí a partir daqui o preenchimento é por conta dela, entendeu? Algo desse tipo assim. E aí, urgente e importante. Aí, por exemplo, gravar stories. Ah, gravar stories não é agora que eu precisar, então é importante, mas não é urgente. Então já deixo ali catalogado, né? Isso aqui certinho já marcado. Outra coisa que vocês podem fazer bastante, colocar datas limites. Por exemplo, eu tenho que gravar stories, planejar conteúdo de stories até sexta, dia 27. Então, vou colocar até a hora, tem que gravar até meio-dia, então salvar. Aí lá, fica até dia 27 de agosto. Se você concluir, você marca aqui no check, senão você não marca. E aí assim vai. E aí, eu quero gravar um raiz. Já tá no backlog, eu quero colocar no a fazer, porque eu já vou fazer isso. Supondo que eu não preenchi nenhum desses tópicos aqui. Supondo que tá zerado, mas eu vou começar a preencher. É só fazer isso que eu fiz, ó. Clica, segura e arrasta pra cá. Gravar raiz.
Aí eu fiz pesquisa, confecção de roteiro, então já estou fazendo. Então tem que passar para a coluna de fazendo. Quando eu concluir tudo, as 8 tarefas no caso que tem aqui para mim, vamos supor aqui, concluir tudo. Vai ficar verdinho, aí eu vou lá e concluído. E sempre fazendo esse dinamismo. Posso fazer com qualquer um, sempre utilizando esse método Kanban, que é muito eficiente, você te dá uma maior autonomia e controle de tudo. E como eu falei, você pode baixar no seu celular, loga com o e-mail que você criou o Trello, e pronto, já está lá o seu método Kanban criado, só você para adicionando as coisas. E lá da mesma forma, você clica no cartãozinho e arrasta ele para o lado que você quiser. Eu utilizo diversas formas desse Trello, mas uma das utilizações é esse método Kanban, aplicado na prática. Outro ponto que eu queria falar aqui com vocês é sobre os imprevistos. É claro que toda a rotina de todo mundo pode acontecer e vão acontecer imprevistos. Só que a diferença de uma pessoa produtiva ou não é como ela lida com eles. Então uma dica minha para você lidar com imprevistos é você deixar um espaço na sua agenda que você sabe todos os dias, que você sabe que pode encaixar o imprevisto ali. Surgiu uma reunião de emergência, surgiu alguma coisa que você tem que comprar na rua que você tem que ir agora, então coloca nesse horário de imprevistos. Todos os dias você tem que ter esse horário de imprevistos, senão você vai deixar de fazer aquilo ou vai fazer o que você tem que fazer e deixar de executar uma tarefa por conta do imprevisto. Isso vai te causar frustração, isso vai te causar aquela bola de neve que eu sempre venho falando e lá na frente você vai sair da linha. Isso é muito perigoso. Então, tome muito cuidado com isso. Utilize muito bem esse Trello. Coloque tempos de imprevistos aqui também. Determine as horas dos seus dias para os seus imprevistos. Você se conhecendo, você conhecendo sua rotina, fazendo ela aos poucos, você vai tender a acertar cada vez mais na sua produtividade, na sua capacidade de foco, de criação de conteúdo. E agora, exatamente agora, eu vou te passar. Vou até fechar aqui a tela do computador. Agora eu vou te dar uma dica super importante para você que quer se lançar, que quer planejar o seu lançamento de forma assertiva e evitar possíveis imprevistos futuramente. Você precisa se planejar do futuro para o presente. Ou seja, do dia da abertura do seu carrinho, do seu webinar, do seu CPL, até os dias de hoje. Porque assim você vai saber o que você precisa fazer amanhã para ter o resultado que você tem que ter lá no futuro. Por exemplo, gravei meu CPL. Dia tal, vou gravar um CPL. Então, sei lá, 21 dias antes, aí vai de qualquer um. 21 dias antes, 15 dias antes, eu vou ter que fazer anúncio, 30 dias antes. Então, antes desses 30 dias, 21 dias, 15 dias, tem que já ter com o anúncio gravado e editado. Então, eu preciso fazer tantos dias antes, fazer roteiro para esses anúncios. Aí já vai vindo para trás, até chegar nos dias de hoje. E você vai ver que você já tem que começar a produzir conteúdo. Você vai ter tarefas para produzir já hoje, para você conseguir chegar naquele dia do lançamento sem ter nenhum tipo de imprevistos. É lógico que vai ter, mas as chances de minimizar são grandes. É importante também que você faça um planejamento semanal para que você tenha um controle maior do que vai acontecer na sua semana e nunca e jamais deixe de fazer o seu planejamento na noite anterior. Beleza, o seu planejamento semanal já está feito? Já, isso adianta muito. Então o seu planejamento na noite anterior vai ser bem curto. É só para você revisar o que ainda falta ser feito, se você concluiu o seu dia certinho, se faltou alguma coisa você quer realocar para amanhã, ou se surgiu um imprevisto para amanhã e como você pode realocar ele na sua agenda. Até porque sua agenda semanal já está feita. Então é o avanço. Agora, se você deixar de fazer sua agenda semanal e ficar só fazendo toda a noite anterior ali, planejando, você vai demandar muito mais tempo. É o que eu te falei. Você tem que priorizar as formas de organização que vão te demandar menos tempo, para que você deixe mais tempo para a execução. E aqui eu vou te dar 4 dicas para aumentar a sua produtividade ainda mais. Primeira dica, siga a risco o seu planejamento. Não o deixe por nada. Você já lhe deixou o tempo para imprevistos, então fica tranquilo, tranquila e segue a risco o que você planejou. Segunda dica, se conheça e elimine todas as distrações que possivelmente você vai ter na sua execução de tarefas. Seja um celular, seja um barulho externo, o que for, elimine. Arranje um jeito de eliminar. Terceira dica, determine um tempo para cada tarefa. Porque quando a gente tem um tempo determinado para cada tarefa, a gente tende a focar muito mais nessa tarefa e evitar distrações, porque você fica pensando, pô, eu só tenho aquele tempo necessário, só tenho, sei lá, 1 hora para fazer isso aqui, então tem que andar rápido. É claro que você não deve priorizar a rapidez, prioriza a qualidade, mas se você não priorizar um tempo, você vai ficar solto e relaxado. Você pode demorar um dia para fazer uma coisa que você poderia fazer tranquilamente em 2, 3 horas. Então, determine um tempo hábil que você consiga realmente fazer aquilo e que não fique tão apertado, mas determine um tempo, seja um pouco mais rígido com você, rígido também no controle de qualidade do que você for fazer.
Sempre tente deixar as tarefas que você faz todos os dias no mesmo horário, para que seu cérebro consiga se acostumar mais facilmente e evite gastar tanta energia, porque quando você deixa em horários diferentes, seu cérebro gasta energia no planejamento, na execução, em tudo. Agora, quanto mais você deixa mais alinhado nos mesmos horários sempre, o cérebro vai se acostumar e vai gastar energia com outras coisas que são mais necessárias que aquilo, porque aquilo já vai tender a se tornar um hábito, se for praticado com muita constância. E é exatamente isso a importância de ter a consistência e a disciplina. A disciplina é a chave de tudo. Se você tiver disciplina e você conseguir executar realmente o que você planejou, o que você dedicou para aquele tempo e nada te atrapalhar daquilo, eliminar todas as distrações, seguir as dicas à risca, você com certeza vai ter muito mais produtividade, vai ser invejável a sua produtividade e você vai conseguir ter muito mais criatividade para produzir seus vídeos e você vai conseguir ter muito mais gratificações da sua audiência, porque o conteúdo vai ficar maravilhoso, pode ter certeza. E uma coisa que vai fazer a sua audiência pirar com o seu conteúdo, vai fazer ela ficar viciada e fascinada em te assistir e cada vez aprender mais e mais, e você acertando, o que vai fazer com que se você acerte no conteúdo é se inscrever nesse canal. Basicamente isso. Se inscreva aqui nesse canal, porque eu te dei muita dica aqui hoje que você pode botar em prática e que você não encontra facilmente em quase nenhum lugar. Então bota esse dedo aí nesse botãozinho vermelho, se ainda já tiver vermelho, né? Se tiver cinza, porque você já se inscreveu. Enfim, e galera, tá vendo o quanto de conteúdo que teve aqui hoje? Teve muito conteúdo. E só revisando aqui o quanto de coisas que a gente aprendeu aqui hoje. A gente aprendeu a importância da organização e do planejamento, aprendeu a importância de diversas formas de se organizar e aprender a escolher essa organização de forma mais assertiva, de forma com que leve menos tempo para que você se organize e mais tempo para que você execute. Além disso, para você liberar a sua criatividade, você aprendeu que você precisa ter um espaço limpo, você precisa ter sua agenda bem feita, para que você não fique subconscientemente trabalhando naquilo em segundo plano e sua mente fica ocupada, em vez de ficar focada no que você precisa fazer naquele exato momento. E para isso, você aprendeu a utilizar melhor uma forma de organização chamada método do Kanban e a matriz de Eisenhower, que unindo as duas é essencial, crucial, que você faça essa união e você vai ter muito mais resultados de produtividade, que é a capacidade de realizar determinadas tarefas, o máximo de tarefas em determinado espaço de tempo, com a maior qualidade. Lembra disso. Foco também nos detalhes. Lembra da história do ciclismo? 1% melhorado a cada dia torna um grande resultado no futuro. Se você quer aumentar sua criatividade, você precisa fazer alguns exercícios, porque muita gente fala, eu não sou criativo, mas qual é o tipo de pessoa que você acha que é mais criativa? Fala pra mim. As crianças. Exatamente, as crianças. É a fase da nossa vida em que a gente tem mais aquelas explosões de criatividade, até porque a gente está descobrindo coisas do mundo, a gente está descobrindo como utilizar até mesmo o nosso cérebro, sem saber. E muitas pessoas que não são criativas foi porque passou por um processo em que, possivelmente, não estou falando que é regra isso, mas possivelmente os pais não valorizavam essa explosão criativa da criança, não incentivava ela a produzir cada vez mais coisas diferenciadas, a produzir mais coisas diferentes do comum. E isso foi retraindo a construção da pessoa ao longo do tempo, fazendo com que ela ficasse menos criativa, utilizasse menos isso. Porque a criatividade é como se fosse um músculo. Se você não utiliza, você não consegue fortalecer ela e fica fraca. Mas, justamente por ela ser um músculo, você pode em qualquer época da sua vida ser mais criativo ou criativa. Você precisa realizar exercícios que façam que você consiga desenvolver essa criatividade. Por exemplo, tem exercícios que a gente chama de neuróbica, que é você realizar tarefas comuns do dia a dia, mas de forma diferente. Um exemplo seria andar para trás. Outro exemplo seria escovar o dente com a mão que você não está acostumado a escovar. Então, esses exercícios, você fazendo esses exercícios que são incomuns para o seu cérebro, você vai criar sinapses neurais, conexões. Sinapses neurais são conexões entre um neurônio e outro. Então, quando você realiza um exercício que não está acostumado, ele vai criar essa sinapse, fazendo com que você, na próxima vez, execute aquela tarefa melhor ainda, porque você está criando um aprendizado. Assim, é a sua criatividade também. Você precisa exercitar para quando você for criativo, você ter sinapses neurais de criatividade já construídas, para quando você precisar solicitar elas, e estiver no ambiente organizado, tiver muito mais organização no seu dia a dia e tiver sua mente muito mais limpa e clara, ou é só você ativar essas sinapses neurais do seu cérebro e fazer com que você utilize
na sua criatividade. Ah, Diogo, mas me fala um exercício aí que eu possa utilizar para minha criatividade. Basicamente, um exercício que eu utilizo bastante é pegar uma folha todos os dias pela manhã, pega uma folha Chamex lisa, sem nada, e começa a desenhar. Sim, pode parecer besta, mas não é. Isso vai criar as sinapses neurais que eu estou falando. Começa a desenhar coisas aleatórias. Você desenha o que você quiser. E pode pintar, pode não pintar, o que você quiser. Desenhe tudo, termine o desenho, todos os dias faça desenhos pela manhã. Mas lembre-se, nunca os mesmos desenhos. Sempre faça diferente para que você estimule essa criatividade. Outra forma é você sempre olhar uma construção, alguma outra coisa de uma forma diferenciada. Como ela poderia ser se ela fosse trazer essa mente da criança de volta, sabe? Quando a criança começa a imaginar, olhar pra nuvem, quando você começar, olha mãe, um coelhinho e tal. Isso não é besta, isso ela tá usando a criatividade dela. Então, comece a olhar para as coisas em volta e imaginar elas diferenciadas, imaginar elas como se elas fossem diferentes. Criar, sempre que você cria algo novo na sua mente, cria um pensamento novo, começa a ler. Ler também ajuda bastante. Quando você lê livros e você tem que imaginar o ambiente em que o autor está descrevendo aquilo, você automaticamente está criando, sua criatividade está em alta ali também. Então, faça exercício de criatividade todos os dias, assim como qualquer músculo que você queira malhar, que você queira exercitar, o músculo da fala, o músculo do pensamento, o músculo da gravação. Exercite. Treino, 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 sempre. A criatividade é a chave para você criar qualquer conteúdo que você quiser e que vai sair com a máxima qualidade possível, porque você vai estar com um planejamento muito mais adequado, muito melhor do que você está nesse atual momento. Beleza? Bom, gente, não se esqueça de visitar os outros vídeos que eu já gravei aqui nesse canal e até a próxima!